boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Pra você que tá assistindo esse vídeo aqui no caso é noite. Inclusive é o mesmo dia que eu gravei a aula 1, só que hoje é um pouquinho mais tarde, depois da afazeres, etc. E hoje nós vamos falar sobre bactérias gram-positivas. Salva de palmas para as bactérias gram-positivas ou não, né? Ou não. Só que, além de falar sobre as bactérias gram-positivas, vou trazer para vocês um pouco sobre Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Enterococcus, vou falar um pouco dessas para vocês. Vou trazer também sobre os meios de cultivo, meios de cultura sólido, semissólido e líquido. Qual alça usar, como usar a técnica e também sobre a técnica de esgotamento de alça na placa de Petri. Então, tudo isso e mais um pouco vocês vão aprender aqui nesse canal. Fui meio blogueira, mas lembrando que qualquer dúvida sobre micro ou alguma outra coisa que vocês precisarem conversar, eu estou disponível no WhatsApp, eu enviei meu número no grupo, tem a Camila, nossa querida também monitora do integral, a Lívia e a Esther. A Lívia e a Esther são monitoras do noturno, mas elas também estão disponíveis e com certeza vão ficar muito felizes em tirar dúvidas, e eu e a Camis também. Então espero que vocês gostem do vídeo, espero que ajudem, que ajude, não tô conseguindo falar. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, podem comentar como vocês acharem melhor. Então, já enrolei demais, vamos falar sobre bactérias, gente. Pessoal, eu estou aqui com a Louzinha, nossa querida Lousa está de volta. A parte introdutória da aula é para falar sobre os meios de cultivo, mais especificamente o semissólido, o líquido e o sólido, e sobre as técnicas usadas para inoculação em cada um. Esse barulhinho irrita um pouco, né? Mas a gente finge que ele não tá aqui. A técnica semissólida para inocular a bactéria é aquela que ela não tá nem líquida e nem sólida, como acho que o próprio nome já diz que ela é semissólida, né? A pessoa tá quase lá, mas ela não tá lá. E para inocular a bactéria, a cepa bacteriana, nesse meio de cultivo, nós utilizamos a alça em agulha. A gente finge que eu não falei pinça, é só alça em agulha, que é aquela que o próprio nome já diz, parece uma agulhinha. Então você vai flambar no bico de Bunsen, vai esperar ela não estar incandescente, que no caso é totalmente laranjinha, vermelhinha, e aí você vai pegar a bactéria da cepa bacteriana e vai, ó, dar uma pinçada no meio semissólido. Mas até quando? Geralmente 3/4 do conteúdo, ou 2/3, como vocês acharem melhor, tá bom? Então essa é a técnica utilizada para o meio semissólido. Já para o meio líquido, nós vamos usar a alça redondinha, alça redonda, alça bacteriológica. Melhorou, né? Melhorou, ficou mais técnico. E como que nós vamos fazer para inocular? Mesmo esquema, você flamba a alça, espera ela parar de ficar incandescente, pega um pouco dessa cepa bacteriana e no líquido você vai fazer tipo um suquinho, você vai dar uma... Vai pegar assim o potinho, vai colocar, vai dar uma balançada para a bactéria se soltar da alça, tá bom? E o sólido, nós também vamos usar a alça bacteriológica, que é a redondinha, só que ao invés de dar uma picadinha nela, ao invés de chacoalhar, nós vamos fazer, imagina que você tá passando uma manteiga num pão. O pão tá meio, né, tá meio assim, ele tá meio torto, mas a gente tá passando manteiga no pão. Então vocês vão flambar a alça novamente, não se esqueçam de flambar a alça e ficar com a placa e o que vocês vão inocular perto do fogo para não haver contaminação e etc. E vocês vão pegar um pouco da cepa bacteriana e passar a manteiguinha no pão. Ele vai estar assim, né, meio tombadinho, e você vai com cuidado fazer, tipo, pequenas estrias para conseguir inocular a bactéria. Sobre os meios de cultivo, sólido, semissólido e líquido, é assim que faz cada um. Eu acredito que vocês já estejam craques nisso por conta das aulas práticas. Mas achei importante trazer também. Agora vamos para o próximo, que seria, no caso, a técnica de esgotamento de estria em placa de Petri. Estamos de volta com as nossas 3 placas de Petri totalmente desiguais e um álcool atrapalhando aqui. Mas vou trazer para vocês 3 técnicas de esgotamento de alça. Inclusive a última que eu vou mostrar é muito recomendada para antibiograma. Antibiograma é o exame que nós fazemos para saber a resistência bacteriana em cada antibiótico da amostra e da cepa coletada. Então, vamos começar pela mais comum. Nossa senhora, vocês ouviram esse barulho? Tomara que não tenha sido tiro, né? Vai ser meio chato. Mas, aqui, no nossa primeira placa de Petri, isso é uma placa de Petri. Nós vamos fazer a técnica de inoculação por esgotamento
como se fosse assim, uma cobrinha. A cobrinha. Assim, esse é o mais padrão, é o mais comum, provavelmente é que vocês mais usam no laboratório, a não ser que seja para amostra de antibiograma. A nossa segunda técnica é por um esgotamento, em que você vai fazer em vários lados diferentes. Você vai esgotar mesmo a alça, esgota. Coitada, não tem mais nada. Então você vai fazer várias estrias em várias posições diferentes para acabar com a bactéria e as culturas, ou melhor, me desculpem, as colônias ficarem mais visíveis. Então a gente usa essa técnica também para as colônias ficarem mais visíveis, ok? E a última técnica, que é a mais utilizada para antibiograma, é a técnica do esgotamento, em que você vai, assim, esgotar muito. E não vai ser só em uma projeção só, não sei se é projeção que fala, em uma posição, enfim, que seja, você vai fazer de todas elas. Você vai literalmente, coitada, não vai mais nem ter onde, não vai ter nem mais bactéria, a bactéria vai estar pedindo arrego e você vai estar lá esgotando a alça. Então, sobre as técnicas de esgotamento de alça, eu trouxe essas 3 pra vocês, ou pra você, não sei como você prefere, né? Enfim, temos a mais padrão, que é assim, essa cobrinha. Temos essa que são em diversas posições diferentes, mas não é tanto quanto essa última aqui. Ok, essa última aqui, coitada. Mas é isso, espero ter ajudado vocês em técnicas de esgotamento e também sobre os meios de cultivo. Agora, vamos parar de enrolar e vamos falar sobre as bactérias gram-positivas. Pessoal, estou de volta com a Lozinha e hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre 5 tipos diferentes de bactérias gram-positivas, que no caso é o Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus anthracis, Clostridium tetani e Clostridium botulinum, ok? E na primeira aula eu falei um pouco sobre o que diferencia as bactérias gram-positivas de gram-negativas, além de sua composição, o que mais, assim, faz diferenciar é a coloração, e a coloração gram-positiva se dá pela cor roxa, diferente da negativa, que é pela cor avermelhada ou rosa, e o que diferencia cada uma delas é que a gram-negativa, por exemplo, tem a parede de lipopolissacarídeos, que faz elas se descolorirem com o álcool utilizado na coloração de gram. Por isso que depois, se você adiciona fucsina, que é um dos elementos também, os ingredientes secretos para fazer uma coloração de gram, você atinge aquela cor. Já na gram-positiva, a parede dela é mais espessa. Então, quando você joga o álcool na sua coloração de gram, não vai perder a cor roxa da violeta genciana, ok? Então é isso que a gente diferencia, são essas bactérias que nós vamos falar sobre hoje. E espero que gostem da aula. Sem mais enrolações, vamos falar de Staphylococcus. Estamos de volta com a nossa lousinha bonita sobre Staphylococcus, que é a primeira bactéria gram-positiva que nós vamos falar nessa aula. E o que eu tenho para falar sobre ela? Ela é uma bactéria anaeróbia facultativa, ou seja, ela pode viver na ausência de oxigênio. A morfologia dela são várias bolinhas, como se fosse um cachinho de uva. Lembra de estáfilo, cachinhos, e cocos, as bolinhas. Então ela tem essa aparência de cachinho de uva, ela é uma gram-positiva, e quando se passa pela prova da catalase e coagulase no laboratório, ela vai ter ambas positivas. O que é a prova da catalase e o que é a prova da coagulase? A catalase é quando você pega uma amostra da cepa bacteriana, adiciona um pouco de água oxigenada e se ela borbulhar, é porque há a presença da enzima catalase, que é muito importante para essa bactéria. Já a coagulase é quando a coagulação, né, da cepa, que no caso é porque essa bactéria, esse patógeno, tem uma enzima extracelular produzida como mecanismo de defesa, o que converte o fibrinogênio e o plasma sanguíneo em fibrina. Eu dei uma coladinha, tá, gente? Também não sou de ferro, mas para explicar direitinho para vocês, é basicamente isso. Então ele forma coágulos e isso é importante porque protege a bactéria da fagocitose, protege a bactéria do nosso sistema imune. Então, se você pegar uma cepa de Staphylococcus muito virulenta, muito patogênica, ela provavelmente vai ter a catalase e a coagulase positiva, o que torna ela mais perigosa. Mas, Vivi, Staphylococcus não é aquele que vive no ambiente, que nós estamos cheios de Staphylococcus na nossa pele, que a gente está cheio de Staphylococcus no nosso ambiente? Sim, e esse é a principal questão. Quem que o Staphylococcus acomete? Pessoas imunossuprimidas,
ou seja, animais com FIV-FeLV positivo, exemplo de gatos, ou animais que fazem uso de corticoides, que são imunossupressores, ou seja, diminui o nosso sistema imune sobre algo que... Como que eu posso explicar? Vou tentar falar isso sem me perder. Mas o nosso sistema, no caso das doenças autoimunes, por exemplo, é que ela detecta alguma modificação celular, seja ela qualquer, e o nosso próprio organismo tenta combater o nosso organismo. Nós contra nós, uma coisa meio filosófica, né, meio psico das ideias, mas é basicamente isso. Uma pessoa com uma doença autoimune é porque o próprio corpo dela tá tentando lutar contra ela porque detectou alguma coisa que aparentava não estar no lugar certo, na hora certa, enfim. Então, essa bactéria, ela é oportunista, ou seja, quando tem algum animal imunossuprimido no ambiente e entra em contato com essa bactéria, principalmente com cepas muito virulentas e muito patogênicas dela, ele acaba se contaminando e tendo todos os efeitos que, no caso, ela causa em animais imunossuprimidos ou quando há uma baixa de imunidade, seja pelo organismo normal, ok? Então, nós vamos ter problemas de pele e mucosas, principalmente o caso da mastite. Provavelmente quem é de Grandes aí ou quem não é já ouviu falar da mastite. E a mastite é uma condição, é uma doença que acomete o teto da vaca, ok? Então, às vezes a vaquinha tá lá, acabou de sair da ordenha e ela deita no solo. Ela deita no solo. Só que como eu posso dizer? A extremidade do teto, eu não vou saber falar o nome certinho, ela tá dilatada, porque ela acabou de sair da ordenha. Então, quando ela entra em contato com o solo, que está cheio de estafilococcus por sinal, eles acabam sendo oportunistas também e aproveitando ali que o úbere, se eu não me engano, tá mais inflamadinho e tá mais suscetível a receber bactéria, e ela entra e causa a mastite. A mastite, ela é muito subclínica. O que é ser subclínica? Muitas vezes a mastite, ela não é diagnosticada porque grandes produtores de fazenda, etc., às vezes eles detectam uma mastite no rebanho e tratam sem comunicar um médico veterinário, sem fazer algum alarme, alguma coisa do tipo. Então tem muitos menos casos de mastite, se é que a gente pode dizer assim, notificados do que... Ai, meu Deus, me perdi, gente. Tem muito menos casos de mastite notificados do que realmente tem no dia a dia. Tem muito caso de mastite, é muito comum na fazenda, é muito comum nos rebanhos, só que ele às vezes não é alarmado e também não contabiliza pelo fato das pessoas tratarem, é mastite, tá com esse antibiótico que tá tudo bem, o que é um problema porque também gera resistência bacteriana, que futuramente e atualmente é um grande problema, hein, gente? Tô vendo você tomar antibiótico sem precisar, viu? Tô vendo. Mas continuando, ela afeta pele e mucosas, aparelho urogenital, faringe e trato respiratório também, porque você pode ingerir o estafilococcus em comidas contaminadas, às vezes você coloca a mão no ambiente e vai lá e rói a unha porque tá ansioso pra prova, e são algumas coisas que podem levar você a se contaminar pelo estafilococcus. Mas a princípio é uma bactéria anaeróbia facultativa em formato de cachinho de uva. Ela é gram-positiva, catalase e coagulase positiva também. É uma bactéria oportunista, atinge pele e mucosas, aparelho urogenital, faringe e trato respiratório e é uma das principais causas da mastite em rebanhos. Ok? Vamos para o próximo, vamos falar de Streptococcus. Vamos falar agora sobre Streptococcus, que ao contrário do Staphylococcus é muito exigente. O Streptococcus é muito exigente no laboratório, então geralmente nós utilizamos o meio agar ou soro para conseguir inocular essa bactéria. Geralmente em gram-positivas nós usamos o agar-sangue. Agar-sangue. Mas o Staphylococcus ele pode crescer em agar nutriente também, porque ele é muito versátil. Já o Streptococcus gosta de bem enriquecido, deixe ele... Vou ajeitar a câmera aqui que ela tá meio tombadinha, né? Deixe ele, que ele é exigente. Então, sobre o Streptococcus, ele tem esse formato, essa morfologia de um colar de pérolas, ok? Então, ele é uma correntinha com várias bolinhas, um colarzinho de pérolas. Ele é muito exigente, ele cresce majoritariamente no meio agar-sangue ou soro. Ele é também uma bactéria oportunista, ou seja, ela aproveita animais, pessoas, etc., imunossuprimidas, como eu já havia dito.
uso de corticoide, transplantados, quem às vezes fez transplante de sangue, com alguma doença autoimune, exemplo FeV-Felv em gatos. Então ela é uma bactéria oportunista. Ela é encontrada na nossa microbiota intestinal, na nossa pele, porque ela está em todo lugar. Mas ela comete principalmente animais e pessoas imunossuprimidas, ok? Então, ó, guarda essa. Ela fica principalmente em mucosa e trato respiratório, trato genital e trato digestório, ok? Ela é facilmente encontrada em solo, plantas, água, etc. É uma bactéria comum, só que quando há uma cepa muito forte e também um animal, uma pessoa imunossuprimida, aí não dá muito bom não, pessoal. Não vamos tentar a sorte, vamos tentar, né? Não colocar a mãozinha na boca, não deixar o cachorro lamber a água da rua, ficar lambendo todas as coisas, aquele seu gatinho com FeV-Felv. Senhor, engasguei. Não deixar ele ficar fazendo tudo que tem direito, porque ele também é uma zona de risco muito grande. Então, ó, fiquem ligados aí, pessoal. Antes de passarmos para nossa próxima bactéria gram-positiva, acho importante falar sobre alguns conceitos, entre eles a beta-alfa e a gama-hemólise, e vou explicar para vocês o que cada um significa. O que significa quando uma bactéria ela causa beta-hemólise? Bom, a beta-hemólise ou completa é quando a bactéria é capaz de quebrar as hemácias. Hemolise. Hemo, sangue, lise, quebra. Então, uma beta-hemólise ou completa é quando o patógeno ou o agente ele é capaz de quebrar o sangue. Ou seja, ele causa hemólise, que é essa quebra de hemácias, o que torna a doença pior do que uma, por exemplo, gama-hemólise ou não hemolítica, que é quando ela não faz a quebra de hemácias, ok? Já a alfa-hemólise ou parcial é quando ela não quebra totalmente as hemácias, ou é uma perda parcial de hemácias pela hemólise. Então, a beta é tipo a mais, meu Deus, vou matar todas as suas hemácias, que é bem chato, bem chato. A alfa-hemólise ou parcial é quando a quebra parcial das hemácias, e a gama-hemólise ou não hemolítica é quando não há quebra das hemácias, ok? Então, se a gente fosse falar qual que é o pior e qual que é o melhor, nenhum deles é bom, né? Mas as bactérias beta-hemolíticas ou completas, elas são piores para o nosso sistema porque é uma quebra de hemácias muito maior, muito maior. Isso causa diversos problemas como hemorragia, por exemplo, e várias complicações clínicas também no seu paciente se ele tiver uma bactéria beta-hemolítica. Ok? Esses são alguns conceitos importantes e vamos falar sobre a nossa próxima bactéria, que é uma das minhas favoritas de falar sobre, então lá vem eu falando até pelos cotovelos aqui sobre a próxima bactéria. Pessoal, a nossa próxima bactéria que vamos falar sobre é babado. Essa é bizarra. Essa é bizarra. Mas ela é muito legal de falar sobre, porque ela, meu Deus, ela é muito bizarra. Eu não tenho mais o que falar, ela só é muito bizarra. Que é o Bacillus anthracis. O Bacillus anthracis, ou antraz, ou carbúnculo, é uma bactéria que é usada de arma biológica. Há não tanto tempo atrás, assim, as pessoas às vezes enviavam cartas terroristas com essa bactéria esporulada, porque ela forma esporos, e as pessoas inalavam, as pessoas abriam a carta e inalavam e, tipo assim, morriam. E essa doença, ela é muito característica, porque geralmente, quando vocês forem atuar, a Didi já falou isso, e vocês vão lembrar disso, nossa professora de micro, quem é de fora tá vendo esse vídeo. Se algum produtor, se algum responsável te ligar e falar assim, nossa, uma vaca aqui, ela tá estranha, ela teve hemorragia, sangrou por todo canto, tá aqui sangrando por todo canto, tá inchada, foi do nada, ontem mesmo ela tava bem. E, nossa, todo mundo meio que do rebanho dela tá do mesmo jeito, morreu do mesmo jeito. É porque não é sinal bom. Esses sintomas, essas queixas que o responsável, que o produtor fala pra você, provavelmente, ou melhor, muito provavelmente, estão ligadas à contaminação por Bacillus anthracis. Por quê? O Bacillus anthracis é uma bactéria esporulada que fica no ambiente. Inclusive, antigamente, não antigamente assim, quando ainda não havia quando as pessoas não sabiam muito bem o que era isso, os campos, os pastos contaminados e que os animais morriam repentinamente, que as pessoas morriam, eram chamados de campos malditos. Porque dura,
Mas dura tempo sair no solo, gente, dura tempo. Então, se você recebe uma queixa de animal sangrando horrores, ou melhor, já morreu, já não tem muito o que fazer. Então o animal fica com hemorragia ocular, pela orelha, pela boca, pelo ânus, pela vagina, por todo o canto. E ele fica extremamente inchado, ele fica extremamente, inchado assim. Esse porquinho aqui que eu desenhei, tadinho, ele não tá muito bem, parece que ele tá só mostrando a língua, mas ele não tá bem. É muito sangramento repentino e de repente, depois que essa vaca ou esse animal morreu, todos os outros do rebanho dele ou ao redor dele começaram a morrer, é porque provavelmente você já pode quase fechar diagnóstico para um TRAS. É lógico que você ainda tem que averiguar, você não pode só pelos sinais clínicos ou pela causa morte, tipo, assim você vê e você tirar as próprias conclusões. Você pode fechar diagnóstico, mas aqui é muito provável que seja por isso, porque essa doença é muito característica por esses sinais e por essa morte terrível, coitadinhos. E o que a gente deve fazer em relação... vou até colocar a luzinha no chão. Se você é chamado para uma fazenda e você se depara com essa cena e você já pensa, eu acho que não tá suave, não tá nada bem a situação. E você já imagina na sua cabeça que é o antraz, porque provavelmente você primeiro tem que se proteger muito bem com luva, com jaleco descartável, com máscara, com bota, com tudo que tem direito que possa ser descartado depois. Porque esses animais, todo o sangue, todos os segmentos corporais pós-morte deles, eles estão ali no ambiente. Então, é meio tenso. Você vai ter que cavar uma vala, não você literalmente, né? Vão ter que cavar e arrastar esses animais para essa vala. Se um animal estiver morto muito distante do outro, é recomendado que abra valas do lado do animal para você não ter que arrastar por muito tempo, porque quanto mais você arrasta, mais as secreções desse animal contaminam o ambiente. Então, o ideal e é o correto é você abrir uma vala ao lado do animal e arrastar ele para essa vala. Se o outro estiver longe, vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que abrir uma vala do lado do animal e vai puxar. E aí, tá, animais estão na vala, o que a gente faz agora? Filho, se você tiver um isqueiro, você vai ter que usar ele nesse momento, um fósforo, igual cena de filme, porque tem que queimar. É muito chato, né, uma coisa muito mórbida, mas eu falando com um sorrisão no rosto, né, não tô conseguindo... Mas você tem que queimar esses animais e você tem que queimar os equipamentos que você usou pra ver esses animais. Tem que queimar a roupa que você usou pra inspecionar esse local, porque é uma bactéria muito perigosa. Muito perigosa. Ela é a segunda maior arma biológica, pessoal. Será que ela é perigosa? Será que ela não é perigosa? Fica aí na mente de vocês. Mas essas são as procedências, essas são as características. Ela sobrevive anos no solo, via respiratória, bactérias esporulada, arma biológica, animal inchado, sangrando, do nada. Guardem. Pode parecer loucura, mas essas coisas vão ajudar vocês na hora da prova e também na vida profissional de vocês, ok? E vamos para a próxima bactéria que a gente vai falar de quê? Clostridium. Vamos começar pelo qual, será? Não sei, vai ser uma surpresa e é uma incógnita sobre qual que a gente vai começar. Tentem chutar aí na cabeça de vocês qual vai ser. Mas vamos lá. Se você é do time que ficou com o braço 3 dias doendo depois de tomar a vacina dessa bactéria aqui, contra essa bactéria aqui, ou se você não tomou até hoje, porque com 15 anos você ficou morrendo de medo de tomar, porque eu fui exatamente assim, ano passado eu tomei a vacina pra essa bactéria, ano passado, porque eu morria de medo. Esse aqui vai pra você. Quem falou Clostridium tetani, deixei cair água na minha camiseta, ganhou a aposta, vocês vão receber um parabéns. Parabéns. E o Clostridium tetani também é conhecido como tétano, aquele que deixa seu braço pesado por uns 3 dias depois que você toma a vacina. É uma doença muito importante, muito grave, ela é muito trágica. Eu não sei se vocês se lembram no ensino médio de vocês que um professor ou professora de biologia e ciências mostrava as imagens dessa doença. Desde lá eu sou traumatizada e mesmo assim não tomei vergonha na cara pra tomar vacina com 15 anos, né? Bizarro. Mas
O tétano, o Clostridium tetani, também é uma bactéria gram-positiva esporulada, ou seja, produz esporos, que torna ela mais patogênica e mais virulenta. Ela é anaeróbica obrigatória, ou seja, ela tem que viver na ausência do oxigênio. Tem que viver na ausência de oxigênio. E o que ela causa? Ela causa uma paralisia rígida pela neurotoxicidade dela. Então, como você pode, ou o seu paciente, pegar o tétano? Eu deixei a luzinha de lado, foi força do hábito. Prego, por alguma poeira, as pessoas não sabem disso, mas se você tiver com alguma ferida, seu pé estiver com alguma ferida na pata, até por conta da ansiedade que ele vai lá, mastiga e acaba se automutilando e lesionando, quando ele entra em contato com essa bactéria, mesmo que ela não esteja em um prego, mesmo que não seja algo invasivo, ele tá correndo esse risco. Porque é uma bactéria muito fia das unhas, gente, muito fia das unhas. Não acho legal, não gosto do que ela faz, ela é muito mórbida também, né? Mas qual bactéria aqui que não é? Mas essas últimas que nós estamos falando sobre são muito terríveis, né? Mas, enfim, e o que você faz com o seu paciente se ele tiver uma suspeita de tétano? Se, doutora, ele pisou num prego, eu trouxe ele aqui porque ele pisou num prego, por exemplo. Você tem que debridar muito bem essa ferida. O que seria debridar? Uma escovinha, e eu sei que vai doer, eu sei que é uma ferida, e eu sei que o bichinho vai urrar de dor por conta que é uma lesão, que já tá inflamada, que já tá inchada, que já tá vermelha, que já tá com todos os sinais de inflamação possíveis e dói, lateja, e você tá lá debridando. Mas essa debridação pode acabar prevenindo ele de ter algo pior, que no caso é o tétano. Inclusive, geralmente associado a essa debridação e o acompanhamento veterinário a um antibiótico para, se existir alguma bactéria desse tipo, qualquer tipo de bactéria, já matar ali. Porque é uma ferida aberta, as bactérias estão suscetíveis a entrar e elas entram de qualquer jeito. Só que você nunca sabe qual bactéria que é, né? Melhor, pelo amor de Deus, longe de mim. Então, Clostridium tetani, tétano, é um bacilo também, gram-positivo, esporulado, anaeróbio obrigatório, neurotóxico, causando a paralisia rígida. E estamos quase no final, falta apenas que é o Clostridium botulinum. O dos perdedores que acharam que ia ser esse, ao invés de ser esse. Brincadeira. Mas vamos falar dele e finalizar essa nossa segunda aula. Vamos para a nossa última bactéria gram-positiva e também última bactéria que nós vamos falar nas nossas aulinhas, que é o Clostridium botulinum, também conhecido por causar o botulismo. O botulismo, ele é uma doença que causa paralisia flácida. O que significa isso? O tétano não te deixa rígido, paralisia rígida, as pessoas ficam aquela foto horrível que te mostraram no seu segundo ano do ensino médio ou no seu fundamental, que a pessoa está extremamente rígida. O botulismo, ele deixa a musculatura flácida. Só que é aquele flácido que você não consegue mexer. Então ele tá assim. O tétano deixa você super rígido, a musculatura super rígida, e às vezes essa musculatura super flácida. Não tem melhor, gente, os dois são ruins. Os dois são muito ruins. E a moto passando na rua, ok. E eles são anaeróbios obrigatórios também, ou seja, eles precisam sobreviver na ausência do oxigênio, causam a paralisia flácida e a neuroparalisia, por conta que tem uma toxina neuroparalítica em casos mais graves, porque se você sabe que você entrou em contato com o botulismo, ou que seu animal entrou, você leva no veterinário e aí você torce pra dar tudo certo. Mas é muito difícil você saber se você entrou em contato ou não com essa bactéria. Porque ela pode estar, no caso de nós humanos, na latinha, no potinho de palmito que a gente come no churrasco de família. Ela pode estar na latinha de grão de bico meio amassada que está no mercado. Enfim, ela é muito silenciosa. E aí, quando você descobre os sinais, às vezes eles não podem ser totalmente diretos. Você vai olhar e vai pensar, nossa, é botulismo. O que é bem característico é essa paralisia flácida, mas tirando isso, tem a febre, tem todos esses sintomas que não é
característico de nenhuma doença em específica. E ela pode ser causada, o Clostridium, ele pode entrar em contato com ferimentos e causar infecção, ou por ingestão de alimentos ou água contaminados, mais alimentos contaminados, ok? Então, Clostridium botulismo é um bacilo também gram-positivo, esporulado, anaeróbio obrigatório, causa paralisia flácida e neuroparalisia, e ingestão de alimentos contaminados ou ferimentos. Essa lousinha ficou curtinha, né? Mas acabamos as bactérias, pessoal. Palmas para nós. Agora vamos torcer para dar tudo certo. Tô torcendo para todo mundo tirar 10. Quem viu o vídeo vai tirar 10. Quem não viu vai tirar 0. Mentira. Espero que todos tirem 10. E é isso. Vou fazer uma despedida mais formal, mais bonitinha. Gente, aqui me despeço de vocês nessa aulinha de hoje. No caso, pra mim, é a segunda aula que eu dou hoje, mas eu não sei se vocês vão ver em dias distintos. Enfim, tô meio destoando, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entrem em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo meu Instagram. Eu tenho um Instagram focado pra veterinária, que é o vet.viv, com 2 is, V-I-I-V. E com as meninas também, com as monitoras lindas, maravilhosas, entrem em contato com elas. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. E qualquer sugestão ou qualquer... Às vezes, faz um vídeo disso, faz um vídeo daquilo, aquilo ia ajudar, isso ia ajudar. Eu estou disposta a fazer o máximo para ajudar vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que todo mundo tire 10 nessa prova da Di. É bom todo mundo tirar 10. Ó, quem não tira 10 aqui, ó, vai se ver comigo. Brincadeira. Mas uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, etc. pra vocês. E até o próximo vídeo que nós vamos falar sobre fungos.